Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Pois é, então você está a fim de saber sobre reprodução. Vamos lá! Reprodução para os seres vivos é uma coisa fundamental. Inclusive, é uma das características dos seres vivos. Nós estamos nesse vídeo na aula número 6, viu? Tem mais aulas falando aí sobre as características dos seres vivos. Então vamos lá. Pessoal, a reprodução veja bem, reproduzir é fazer novamente, tá? Pegar aquilo que existe e fazer de novo. Você está reproduzindo um modelo, você está reproduzindo uma coisa que já existe. Então você está produzindo, reproduzindo, fazendo de novo. Pois é, isso é fundamental para os seres vivos. Por exemplo, se um animal chegou à fase adulta, forte e capaz de se reproduzir, então, poxa, nada melhor do que repetir a fórmula que deu certo. Então, isso faz com que as populações se mantenham estáveis, equilibradas, certo? Aquele indivíduo que não tem boa saúde, por exemplo, e que tem dificuldades em se manter vivo sequer, como ele vai se reproduzir? Então, a tendência natural da evolução é a reprodução favorecer aqueles que são mais aptos. Pois é, e isso faz com que aquela aptidão passe adiante e a espécie vai melhorando cada vez mais. Muito bem, então tem algumas informações sobre reprodução que são básicas para você conhecer. Então vamos lá, ela possibilita a continuidade da espécie. Essa é a tarefa da reprodução. Possibilitar a continuidade da espécie, para que ela não se acabe. Poderia acabar se o último indivíduo representante morrer e não deixar descendente, acaba a espécie. Ela pode ser de uma forma assexuada, que é a mais simples. Porque nos indivíduos unicelulares, que são aqueles formados por uma única célula, não há necessidade de ter, por exemplo, macho e fêmea. Por quê? Porque é uma questão de complexidade, certo? O indivíduo pluricelular é mais complexo, então ele precisa ter uma reprodução sexuada, até porque ele vai ter órgãos reprodutores. Uma bactéria, um protozoário, por exemplo, então eles não têm uma estrutura reprodutora, né? Órgãos reprodutores bem definidos. Então, como é que eles vão fazer a reprodução? De um jeito assexuado, o que seria uma cópia dele mesmo. Nesse tipo, aquele indivíduo que se reproduz assexuadamente, ele pode, na versão mais simples, que é a divisão celular, também chamada de mitose ou cisciparidade, certo? Ou divisão binária, simplesmente o indivíduo que está lá adulto, ele se divide em dois, ele deixa de existir como indivíduo e passa a formar dois, que começam todo o processo de novo. Mas esses dois são cópias do original. Isso é uma questão básica da reprodução assexuada, tá? Que é reprodução sem sexo. Muito bem. Um único indivíduo produz descendentes sem a participação do parceiro da mesma espécie. Então, parceiro ou parceira da mesma espécie não é necessário. Então, ele vai se autorreproduzir, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, bactérias e protozoários são seres unicelulares em que você não vai encontrar macho e fêmea. Então, a forma mais básica de reprodução para esses seres vivos é a divisão binária, ou seja, a reprodução assexuada. Bom, gente, essa tem uma desvantagem, que a não ser que aconteçam pequenos fragmentos
ou fragmentação de DNA, que é acidental, que são as mutações, isso eu expliquei na aula passada, depois você pode dar uma olhada lá. O que vai acontecer? Os seres vivos que virão depois serão sempre cópias daqueles que já existiram, sem grandes novidades evolutivas. Tá? O legal é fazer uma mistura, tá? Mas isso a gente deixa para depois, certo? Então vamos lá. Então deixam de existir como indivíduos, mas ao fazê-los dão origem a dois seres, respectivamente iguais ao original, tá? Uma forma de reprodução assexuada interessante é o brotamento. Então você imagina um indivíduo adulto, já está formado, bonitinho, de repente começa de uma parte qualquer do corpo dele a nascer um outro ser, como se fosse, por exemplo, uma verruga, né? Mas aquilo vai crescendo de tal forma e vai tomando um formato de uma cópia dele mesmo. Então vai brotando de alguma parte do corpo daquele indivíduo adulto um outro indivíduo, que depois de um certo tempo ele simplesmente se destaca do corpo dele e ganha vida própria. Isso acontece, por exemplo, nos quinidários, tá? Como água-viva, tá? Tem aquele pólipo, que aqui no caso é um pólipo, certo? Que são os quinidários, né? Os quinidários, caravelas, água-vivas, pólipos, eles podem formar brotos. Então aqui tem um indivíduo adulto, começa a se formar um brotinho numa parte qualquer do corpo dele, esse brotinho cresce, se desenvolve e depois se destaca e tem vida própria, tá? E aí continua a saga daquela espécie, só que agora com uma cópia a mais. Nesse caso, o indivíduo original não deixa de existir, ele continua existindo, mas ele produziu um broto que vai crescer, mas vai ser a cópia dele, tá? Porque afinal de contas, nasceu do corpo dele. E aqui uma outra forma muito incomum da gente notar é a partenogênese. Tá? O que é a partenogênese? É quando uma fêmea ela tem uma ovulação, ela produz um óvulo ou vários óvulos, como acontece nos insetos, só que nem todos são fecundados pelos espermatozoides dos machos. E mesmo assim, o óvulo, sem ser fecundado, dá origem a um novo indivíduo. Ou seja, 100% de fertilidade da fêmea. Isso acontece em abelhas, certo? Como as abelhas africanas e também algumas espécies de tubarões. E tubarões também isso acontece. Bom, aí que está a partenogênese. Por exemplo, no caso da abelha, é assim, a abelha rainha produz o óvulo, é fecundado pelo macho, que é o zangão, certo? Mas alguns óvulos da rainha não são fecundados e aí, mesmo assim, elas dão origem a um novo inseto, que no caso, um novo zangão. Portanto, os zangões são filhos de óvulos não fecundados. Isso é partenogênese. Outra coisa, a propagação, só para dar mais um exemplo, né? Propagação vegetativa. Por exemplo, eu tenho aqui uma vegetação, muito boa, eu tenho uma planta muito bonita, e aí de repente aparece alguém na minha casa, e lá no meu quintal fala, nossa, mas que planta maravilhosa, como é que você fez para ter uma planta tão bem desenvolvida assim? Olha, sinceramente eu nunca vi uma planta dessa espécie crescer tão bonita assim. Aí você fala assim, você quer levar uma mudinha?
porque aí você está garantindo, né? Você não vai, não tem nenhum fruto para pegar uma semente, não tem nenhuma flor, né, fecundada. Como é que eu vou fazer? Você vai levar uma mudinha. Então você corta uma parte do galho, uma parte de qualquer região da planta, um galinho geralmente, né? Se você troca um pedaço do caule, não dá, mas se você pegar assim um broto novo, um galinho novo, ou um galinho não tão importante, um galinho secundário, você vai lá, corta, dá para a pessoa, ela chega em casa, coloca na terra e aí o que acontece? Nasce uma cópia daquela planta, igual que acontece com a poda. Você poda a planta, mas ela não morre, ela cresce de novo e ela cresce igual. Então é uma regeneração isso aí, tá? Então é a propagação vegetativa, então uma reprodução assexuada típica dos vegetais. Então nesse caso, estruturas vegetativas como você pega um pedaço do caule, da raiz ou da folha, são capazes de gerar uma planta igual àquela que já existia. Então aí se você cuidar bem da planta, vai ter uma planta tão bonita quanto aquela da pessoa amiga que doou o brotinho, tá bom? É isso, pessoal. Se foi útil a informação para você, dê um joinha, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!